Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar conversando aqui nessa videoaula, sobre o assunto que a gente parou de conversar na nossa última aula presencial. Lembram que conversamos sobre os problemas ocasionados pelo manejo incorreto do solo, salinização, compactação, erosão? Continuaremos falando então sobre esse assunto, os problemas ocasionados a partir do mau manejo do solo. Então, vamos continuar falando sobre erosão. Quais são as etapas da erosão? Lembram que erosão é a desagregação do solo? Lembram disso? As etapas, então, são a desagregação desse solo, né? São as partículas que se soltam. Depois vem o transporte dessas partículas e a deposição das mesmas em leitos de rios ou então em pés de terrenos bem declivosos, o que pode levar a assoreamento de rios, a facilitar a eutrofização da água, entre outros problemas. A erosão, ela pode levar também à lixiviação dos nutrientes, porque quando eu tenho um solo desestruturado, eu tenho um solo que não consegue segurar os meus nutrientes, porque tem problemas com cargas daquele solo, a própria estrutura do solo, enfim. Então, facilita também o escoamento em perfil daquele solo, escoamento de água ao longo do perfil daquele solo, e isso leva à lixiviação. O que é a lixiviação? É a perca do nutriente que eu tenho ao longo do perfil daquele meu solo, né? Então, eu tenho um nutriente percolando que vai acabar parando lá dos meus lençóis freáticos. Então, eu tenho a perca desse nutriente, é um dos problemas que pode ocasionar a erosão do solo. E também o assoreamento, que eu já conversei antes, né? Com a deposição das partículas de solo em beiras de rios, ocorre assoreamento de rios. O que seria o assoreamento de rios? Eu vou diminuindo o leito daquele rio e aí eu tenho problemas como enchentes, extravasamento de águas, enfim. Inúmeros problemas aí que vocês já ouviram falar, então basta associar a erosão do meu solo. A erosão, ela pode ser hídrica ou eólica. O que é erosão hídrica? É aquela ocasionada pela chuva, pela água, que pode também ser ocasionada por irrigação, por excesso de irrigação naquele meu solo. E eólica é aquela que é ocasionada pelo vento, então pelo ar. Então, esses são os dois tipos de irrigações, erosões que eu tenho. A erosão hídrica, ela pode ocorrer de forma laminar, que é uma erosão um pouco mais superficial, 3, 4 centímetros, ocasionando como se fosse um corte de uma lâmina naquele meu solo. No material que eu postei no AVA para vocês, tem as fotos que vai facilitar vocês observarem esse tipo de erosão. Também pode ser uma erosão em sulcos, que são um pouco mais profundas, formam buracos, né, ao longo do perfil daquele solo, ao longo da longevidade daquele solo, né, longitude do solo, me perdoem, né? E também a erosão em vossorocas. O que são essas vossorocas? São grandes sulcos, enormes sulcos, ocasionados pela desestruturação do solo. Existem vossorocas que cabem pessoas dentro, então é um solo que fica completamente inviável para eu estar utilizando. Então, essas são as formas de erosão hídrica que eu tenho no meu solo, certo?